Muito bem, agora 11h08 da manhã, é importante esse intervalo, porque às vezes a gente tem algumas dúvidas ligadas ao meio jurídico, algumas dúvidas voltadas para alguns casos específicos, a gente aproveita para tirar Você aqui, viu né? as dúvidas jurídicas que a gente tinha aqui. Você viu, né? Muito boa. Tá aqui o doutor Andriele querido, coluna Seus Direitos hoje. E olha, a gente vai falar com um público específico, mas que representa uma parcela bem significativa da população. Isso vem sendo descoberto cada vez. As pessoas estão, até as próprias pessoas estão se diagnosticando, porque era uma coisa que não se falava antigamente, que é a questão do autismo, né? Que é um espectro, né? Que não é uma doença, é um espectro, é uma condição que a pessoa vive e na qual ela tem algumas restrições. E por conta dessa popularização, dos diagnósticos mais precisos com relação ao autismo, alguns direitos já são adquiridos por essa parcela da população, e é sobre esses direitos que a doutora Andriele vai falar hoje. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Ednei. Bom dia, Estela. Bom dia Ao pessoal que está nos acompanhando. E hoje a gente vai falar especialmente com aqueles pais atípicos, né? Então, estudos já revelam nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ainda não foi concluído esse estudo pelo IBGE, mas que a cada 36 crianças, uma é autista, né? Então, no ano de 2000, a cada 150, uma era autista. Então, né, por esse estudo a gente percebe o aumento dessas crianças com autismo e também a relevância desse assunto hoje pra gente comentar. Doutora, será que é o aumento das crianças ou é o aumento da procura? Será que relação, estão tendo conhecimento dos direitos, né? Também em relação ao diagnóstico, hoje é mais procurado, então é isso que leva, né, o aumento das pessoas com autismo. Porque eu acho que ela ainda não é uma situação que tem um exame, algo assim, né? Que possa ser feito e diagnosticado 100%, né? A gente tem ali o laudo médico, ele faz toda uma análise, ele pede exames também, né? O neuro faz todo o acompanhamento para emitir esse laudo da tem diferentes graus também, né? Isso, Mas para as leis serem cumpridas, esses graus não digamos que não servem, né? Não são relevantes. Basta ter o diagnóstico de autismo. Basta ter o diagnóstico de autismo. A gente tem um benefício que a gente já até comentou em outros programas, que é o BPC. Isso, esse é o mais comentado, né? Então, o BPC LOAS, às vezes é negado pela renda da família, né? Muitas pessoas não sabem que com ação judicial, às vezes é possível reverter, porque a criança, ela precisa das terapias, né? Ela precisa... A gente tá falando desde criança, já pode requerer o BPC. A criança com autismo pode requerer o BPC. Porque às vezes, assim, doutora, você fala dessa renda porque o pai e a mãe têm uma renda um pouquinho, não vou dizer que, né, extraordinária, mas não é tipo tão miserável, e daí eles não... Mas que não servem para pagar essas terapias, né? Então, direto no INSS, esse benefício, ele é negado. Não é levado em consideração, né? Mas via judicial, a gente consegue juntar a documentação, porque hoje uma fono, R$180, né? Ali em relação psicopedagoga. a isso, né? 280, a média. Então, são vários serviços, né? Que têm um valor alto e que é necessário para essas crianças terem esse desenvolvimento. Porque quanto mais tarde começar, mais consequências também são geradas, né? Isso é interessante. Então, a gente está falando... estamos falando de um adulto, de uma pessoa que tem o diagnóstico, porque quanto mais adulto, creio que seja mais fácil fazer o diagnóstico, né? A gente está falando de crianças mesmo. Tendo o laudo médico, você pode requerer o BPC. Isso, E esse é somente um dos benefícios que é possível ser requerido, né? Hoje eu vim mais especificamente para falar em relação às terapias e os medicamentos. Que são direitos também. Isso, porque assim, a nossa PAI aqui de Canoinhas, ela tá com uma fila enorme de espera. Então, quanto mais tardio esse atendimento e esse diagnóstico, mais prejudicial para essa criança com autismo, né? Então, ali, ficou comprovado que a criança é portadora, né, do autismo, e também precisa realizar essas terapias, né, o diagnóstico do médico tem esse requerimento. Tem pessoas que têm o plano de saúde, mas tem pessoas que precisam fazer pelo estado ou pelo município. Então, para as pessoas ali com um plano de saúde, às vezes é colocado um limite dessas terapias, né? E o médico fala que não, que é necessário mais para que essa criança tenha esse desenvolvimento. Então, o plano de saúde, ele não pode colocar
o limite nessas sessões, né? Passou ali do limite que o médico pediu, o plano não quer realizar, é possível ajuizar uma ação para que não seja pago nada além do que é ali do plano para conseguir fazer essas terapias. Certo, mas e se tratando de SUS? Aí também tem como fazer o SUS bancar todas as terapias necessárias? Sim, é possível entrar com uma ação judicial, né, colocando ali quantas terapias que essa criança necessita. Pode ser realizada tanto a ação contra o município como em relação ao Estado. Né? Então, as duas pessoas podem estar respondendo. Pode estar respondendo. Claro que o SUS deve ser um pouco mais complicado, né? Precisa de um laudo ali, né, bem descrito em relação às terapias para que a gente consiga fazer essa ação. Então, isso que é a importância, sabe? As pessoas saberem que, além da fila que fica ali na espera da nossa PAI de Canoinhas, é possível realizar essa ação judicial para que consiga fazer essas terapias quanto mais rápido possível. Porque parte do princípio aí, né, doutora, que quanto mais tempo você leva para iniciar essas terapias, é mais problemático para a pessoa, é mais negativo para a pessoa, né? Gera ali todo um atraso, né, em relação até a intelectualidade dela. Até se colocar no mercado de trabalho, toda uma, né? Então, quanto mais cedo você conseguir o diagnóstico e começar o tratamento, melhor para essa criança. Né? Interessante essa informação, né? Agora, a gente tem também uma dificuldade de diagnóstico, né? Então, claro, a gente não, né, a doutora não é médica, nenhum de nós aqui mas é importante você prestar atenção nos sinais que seu filho dá, né? E buscar essas informações, né, do que é autismo. Às vezes você vê algo diferente e acha que é normal, mas vai procurar ver lá se não há possibilidade do teu filho ou tua filha ter essa condição de autista, porque aí tem todos os direitos que a gente está elencando aqui. E a grande importância é a aceitação dos pais também, né, pós o diagnóstico. Porque daí precisa todo aquele amparo na família também, né, psicólogos em relação aos pais, para que haja uma aceitação e eles consigam também fazer com que essa criança, né, tenha todos os direitos ali que Você falou do BPC. O BPC, ele teria daí, porque ele teoricamente, ele é um benefício temporário, né? Ele é para até 2 anos, né? Então, daí faz uma nova perícia ali, se a autarquia vê que é necessário, e com isso vai renovando ali. Vai ter que passar por um perito do INSS. Isso, vai que ainda é um problema, né, pra nós. Isso, também. Ainda não temos, né? Apesar das promessas, ainda não temos um perito aqui, né? Eu acredito que nem... Mas que coisa, mas o que falta para trazer um perito, desde 2019, né? E aí a gente teria que, né, esse é um grande obstáculo, vai ter que ir pra fora, né? Isso, mas em relação ao BPC, aqui o município dá toda assistência pra levar, né, na perícia, tudo certinho. Bom, a gente falou do BPC, a gente falou da questão dos tratamentos, né? Tem mais algum benefício? Agora os medicamentos. Joia. Né? Então, aquela criança, a partir do momento que é diagnosticada pelo médico, que você criou a confiança com esse médico, que ele prescreveu o medicamento, então ela vai começar a fazer o uso desses medicamentos. E a pessoa já tem os gastos com terapias, né? Às vezes não tem no SUS medicamento prescrito. Então, é possível também ajuizar uma ação para que consiga fazer o requerimento dessa medicação que não é amparada pelo município ou pelo Estado. Né? Então, não vai parar de tomar o medicamento ali. Faz ação para que tenha acesso a essa medicação. E o caminho é via SUS, então? É o SUS que fornece. O primeiro requerimento é feito administrativamente, né? Direto no SUS ali, em caso de não ser respondido ou até mesmo ser negado, daí é feito judicial. É bom lembrar também que a gente agora tem uma associação, né? De autistas, que é a AMA, né, Isso, doutora? Que é bem, bem relevante aí nesse sentido. Até a gente tá combinando de fazer uma live ali para os pais, né? Para que a gente consiga também tirar algumas dúvidas em relação aos direitos dos autistas, porque é um assunto tão relevante que vai bastante tempo, assim, para falar, né? Entendi. A espectadora aqui, ela não diz o nome, mas ela está perguntando justamente nesse sentido dos medicamentos, né? Que ela diz que não tem na policlínica. Então, é relevante fazer esse primeiro requerimento via SUS. Em caso sendo negativo, já é possível fazer uma ação judicial para conseguir esses medicamentos. Entendi. Então, medicamentos, a gente falou, apoio psicológico, né? E um valor mensal, que seria um salário mínimo via BPC.
Para ajudar nos lembrando tratamentos. que para ajudar, mas ele não serve para pagar essas terapias, né? Então muitas pessoas acham, o BPC é para pagar as terapias. Se a pessoa não tem condições de pagar, faz o requerimento via judicial ali, porque o BPC, ele é para dar uma vida melhor para essa criança, para essa família. Então não não necessariamente seria para pagar as terapias ali, né? Entendi. Então a gente falou de medicamento, falamos do auxílio psicológico do BPC. Tem mais algum benefício, doutor? Então a gente tem também o FGTS. Aquela pessoa que tem um saldo do FGTS ali, né, e precisa para realizar o pagamento das terapias, pode realizar o requerimento, ainda só via judicial. Se for direto na Caixa ali, o Banco do Brasil não consegue fazer o saque, mas via judicial é possível fazer o Ou saque seja, desse FGTS. acho que de tudo que a gente falou aqui vai ter que entrar pelo caminho da justiça, porque não existe, vem aqui e faça seu cadastro para receber, né? Isso na verdade tem, mas às vezes não é respondido, né? Às vezes passa um tempo, passa Fazem meses. tudo pra você desistir, na verdade, né? Isso, e a pessoa ali, ela precisa de algo rápido, né? Não deixar passar o tempo para que essa criança não venha a ser prejudicada. A gente tá falando aqui já desde criança. Muita gente recebe diagnóstico depois de adulto. O que a regra é a mesma, né? É a mesma. A lei é a mesma para todo mundo. Deixa eu dar bom dia para Maria Lima, bom dia, Matos. A Maricela tá dizendo que é muito bom assistir a gente, né? E parabenizando a doutora Andriele pelos esclarecimentos aqui, hoje voltados então para pessoas que se descobrem autistas ou cujo pais, né, no caso de crianças, começa a desconfiar que tem alguma coisa diferente, leva no médico, o médico dá o diagnóstico de autista, e aí a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você passa a ter direitos, né, que a doutora muito bem, com muita propriedade, está passando aqui pra gente, né, doutora? Em relação à escola também, né, em escolas particulares, às vezes eles querem fazer a cobrança do professor ali, que acompanha isso, e isso não é possível fazer essa cobrança, sabe? Então, primeiro a conversa ali com a escola, se acaso não for, né, providenciado esse professor, também é possível entrar via judicial para que ele tenha esse acompanhamento. E, na verdade, também os pais ou a família, também as pessoas acham que é em relação às atividades, mas seria para a inclusão dessa criança em relação aos professores, aos colegas e até mesmo aos funcionários. Tem uma pergunta sobre isso que a doutora que fala, a escola é obrigada a matricular o aluno autista? Sim. Ela não pode fugir dessa... Ele tem o direito à matrícula e também, né, quem vai emitir o laudo que ele precisa desse professor é o médico. Então, o médico emitindo esse laudo que ele precisa tem que ser necessário. Não adianta o pai dizer que precisa e não ter nenhum documento e a escola também dizer que não vai providenciar. Mas acho que a pergunta ali tem a ver, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, né, que eu acho que é isso que eu entendi ali. A criança recebe o diagnóstico, você sabe que ela é autista e você procura a escola para matricular. Então a escola é informada no momento que você está fazendo matricular. Ele é autista, ele vai precisar do segundo professor. Aquele não era aluno da escola, passaria a ser. Mas tem o direito ele não pode sofrer ser discriminado ali por ser uma criança com autismo. Qualquer escola que ele escolher vai ter que acatá-lo. Isso. Vai ter que acolhê-lo. Acolhê-lo e dar esse suporte, né? Esse suporte. A Rosa também deu de suma importância a informação sobre o autismo, uma realidade presente hoje em quase todas as famílias, né? Aquela história que não havia esse diagnóstico, né? As pessoas ficavam taxando com os termos mais pejorativos e preconceituosos possíveis, né? As pessoas que tinham o autismo, mas que hoje descobre-se que não é doença, né? Ele é uma condição mesmo da pessoa que tem essa... E aí é importante você diagnosticar e dar o tratamento adequado, né? Também as vagas do mercado de trabalho, né, para pessoa com autismo. Então, uma empresa que tenha 100 funcionários, ela tem a obrigação ali de fornecer vagas para pessoas PCDs, né? E daí também é possível se enquadrar ali com pessoas com autismo nessas vagas. Que aí é um erro, né? Que fala com deficiência, mas não é uma deficiência, né? E a pessoa tem, às vezes, uma capacidade maior do que uma pessoa são que... inteligentíssimos. Tem hiperhabilidades, né? Hiperhabilidades, né? É justamente isso que os diferencia, essas habilidades. Então, né, uma empresa com pessoas com autismo, às vezes, pode ter até um rendimento superior, porque eles são, né? Focados. Uma das coisas é o foco, né? São bastante focados, né? Então, temos mais alguma informação, e o doutora? último também, que eu acho que poucos pais sabem, é em relação à tarifa social da energia elétrica.
Então, as pessoas que são inscritas no CadÚnico ali, né, e recebem o BPC, podem fazer esse requerimento para pagar ali mais barato a energia Olha, elétrica. isso é importante, né? Interessantíssimo. E pode, então, conseguir um desconto, né? Isso, Que é no caso, vai pagar a tarifa social, né? Independente de quanto consuma. Isso. E aí também tem que ser o caminho pelo legislativo, pelo judiciário, ou tem como requerer direto com a Celesc? Faz primeiro administrativo, sempre tem que ter esse requerimento administrativo. Aí, se houver uma demora ou indeferimento, daí parte pro judiciário. Porque a doutora está falando do administrativo, seria primeiro tentar diretamente com a Celesc, via o site, ou via o escritório regional da Celesc. Canoinhas tem o escritório regional, né? Mafra é a central aqui para o Planalto Norte, mas o Canoinhas tem um escritório, então você poderia requerer lá. Então, qualquer família, independente da renda... Ela precisa estar inscrita no CadÚnico. Isso, ou seja, tem que ter uma renda aí bem... Eu não sei qual que é. Mas eu acredito que ali não seja tão baixa em relação ao BPC ali, né? Mas as pessoas também que recebem o BPC podem fazer esse requerimento. Tem vários outros direitos, mas, né, o tempo é curto e a gente não consegue falar todos de uma vez. E para não deixar também as pessoas ali, né, com mais dúvidas em relação. Então, por isso que hoje eu escolhi esses pra gente poder explicar e num próximo momento a gente consegue falar mais direitos ainda que... Tem mais uma pergunta aqui, não consigo detectar o nome aqui do espectador. Bom dia, Ednei, tudo bem? Existe algum limite de renda para solicitar benefício como o BPC? Então, o BPC no administrativo é 1/4 do salário mínimo. Mas no judicial, ficando comprovado que tem gastos com terapias, com médico, com os exames que não são pagos pelo SUS, é possível anexar todas essas rendas e tentar via judicial. Então tem esse caminho aí. Isso, Às vezes a pessoa para ali no administrativo, né? E não... Porque a gente não consegue juntar muitas provas, eles são bem rígidos em relação à renda, né? Então no judicial já consegue ali demonstrar os gastos com terapias, tudo esses... Bacana. Tem alguém fazendo algum questionamento a respeito? Não, a respeito não. Então então vamos encerrar a entrevista de hoje, muito produtiva e muito informativa sobre a questão dos direitos que a pessoa com autismo tem, né? Ver que são vários os direitos, tem que correr atrás, né? Agradecer imensamente a doutora Andriele Quirino, mais uma vez, por trazer informações preciosas e valiosas aqui para o nosso programa. Obrigado, Andriele. Obrigada a vocês, né, pela oportunidade, mais uma vez a gente aqui. E na próxima a gente volta com mais alguns direitos, porque são bastante, né, que os pais, infelizmente, ainda não sabem, né. Então, a gente espera no próximo momento vir mostrar mais. É sempre bom a gente até repetir, frisar, porque às vezes as pessoas perdem tanta informação, perdem isso, e é um direito que tem. Então, vamos, né, a gente... paga tantos impostos nesse país, a gente tem que lutar também pelos nossos direitos. Claro.